nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Existe um lugar na fenda da rocha, bem junto a ti. Adoro o Senhor. Em tua presença, em tua presença, existe um lugar aconchegado ao teu coração. Louvado, exaltado seja o teu nome. Em tua presença, Adoro o Senhor. Faça dessa canção a tua oração. em tua A presença presença, dele nesse lugar, nessa noite. Aleluia. um lugar onde o orgulho não vai seduzir, onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me comprar. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor. Assim, João 6,60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso. Quem pode suportar? Alguma tradução diz: quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhe: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se vissem subir o Filho do Homem para onde o primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada se aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus que desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. E diziam: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então Jesus disse aos 12: quereis vós também retirai-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aleluia. Amém. Vamos orar. Pai querido, aqui está a sua palavra. Que o Senhor, pelo seu Santo Espírito, venha ministrar aos nossos corações e nos abençoar poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, algumas coisas aqui podem ser até surpreendentes para nós, né? Jesus estava próximo do Mar da Galileia e já estava ficando tarde. E aí, de repente, Jesus olha e vê uma multidão de pessoas que estavam vindo. E Jesus percebe que aquele povo estava com fome. Jesus então diz assim: olha, vamos dar de comer a esse povo. Aí os seus discípulos dizem: Senhor, aonde nós encontraremos pão? Nem mesmo 200 denários dará para comprar tantos pães para essas pessoas. E nós não temos nada aqui. Aí os seus discípulos vêm e dizem: olha, tem só um garotinho aqui, que ele tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. E o
que é isso para essa gente? Jesus disse: olha, peça que todos se assentem. E aí Jesus mandou trazer os 5 pães e 2 peixinhos, orou, abençoou o Pai. E Jesus começou a cortar aquele pão e os peixes e começou a colocar nos cestos. E aí os cestos foram se enchendo de pães e houve ali um milagre da multiplicação. Jesus então mandou distribuir aquele povo. O povo comeu os pães, comeu o peixe, ficaram fartos. E Jesus ainda disse assim: agora vocês vão recolher o que sobrou, não se dispensa nada. E ainda sobraram 12 cestos cheios de pães e peixes. Que milagre! Ali mostra esse Jesus que é misericordioso, bondoso, compassivo, mas também é um Deus de providência, o Deus de abastança, um Deus que não deixa o justo desamparado da sua descendência mendigar o pão. É um Deus que abençoa. No entanto, aquele povo estava farto, estava caindo a noite. Jesus resolve subir ao monte para orar. E aí Jesus desce pela madrugada. Os discípulos tinham entrado no barco, pela força do vento e a força das ondas do mar ali da Galileia, os barcos foram se afastando. Jesus então desce no monte da oração na 4ª vigília da noite, e Jesus então vai andando sobre as águas até os discípulos. E há aquele episódio, os discípulos ficam assustados, achando que era um fantasma. Pedro então questiona: és tu, Jesus? Jesus: sou eu. Então manda eu ter contigo. Aí Pedro vai. Jesus disse: vem. Pedro vai andando sobre as águas. Aí Jesus então atravessa o mar de Tiberiades, chega do outro lado. Aí amanhece. Quando o povo desperta, Jesus não está mais entre eles. Aí o povo resolve também atravessar, e de alguma forma foram atrás de Jesus. E aí, quando eles encontram Jesus, eles perguntam: Senhor, aonde tu estavas? Nós estávamos à tua procura. Jesus então vai questioná-los e vai trazer uma mensagem muito forte. Jesus vai dizer: olha, vocês estão me procurando não é porque vocês viram os sinais, os prodígios, porque esses sinais, esses prodígios, irmãos, eles caracterizavam que realmente Jesus era o Cristo. Mas Jesus disse: vocês estão atrás de mim porque eu enchi a barriga de vocês, eu dei pão para vocês comer. E lamentavelmente hoje muitos vivem esse evangelho só de barganhar, tentar barganhar com Deus, com Jesus, benefícios, milagres e curas, e encher a barriga de pão. E aí a gente vê que muitas denominações religiosas ficam super cotadas e fica saindo gente pelo ladrão, como diz aí, né? Ditado popular. E tudo em busca desse pão, desse benefício. Mas Jesus diz algo muito interessante. Ele diz: olha, lutai não pelo pão que perece, mas por aquele que subsiste para a vida eterna. Esse é o pão mais importante que vocês devem buscar com força, com vigor, com determinação. É o pão que vocês vão comer e não vão mais sentir fome. E aí alguns judeus começam a questionar a Jesus, porque Jesus começa a dizer: eu sou o pão da vida. Aquele que comer da minha carne nunca mais terá fome, e quem beber do meu sangue nunca mais terá sede. Aí os judeus se questionam: mas como pode? Tu vai nos dar um pão que nós não vamos mais comer? Os nossos pais, o próprio Moisés nos deu o maná que desceu do céu. Jesus disse: olha, Moisés deu o maná para vocês, e esse não é o verdadeiro pão. O verdadeiro pão é o pão que eu dou. E eles então disseram: então nos dê esse pão. Jesus disse: eu sou o pão. Eu sou o pão
e em mim está a vida eterna. Quem comer do meu corpo e do meu sangue, esse tem a vida eterna. E eu ressuscitarei nos últimos dias. E aí Jesus começou a defender essa questão da sua autoridade como Filho de Deus, como Senhor que veio do céu. E alguns questionaram: mas como pode esse homem? Nós conhecemos o pai e a mãe dele. O pai dele é José, Maria, os seus irmãos, suas irmãs estão entre nós. Como é que ele pode dizer que desceu do céu? E aí houve todo esse debate. E Jesus tinha muitos discípulos. Em um determinado momento, Jesus chama 70 discípulos e manda de 2 em 2 pregar o evangelho. Mas foi crescendo o número de discípulos. Provavelmente Jesus já tinha mais de 100. E aí esses discípulos de Jesus, nós estamos falando daqueles que estavam andando com Jesus, ouvindo Jesus, que dizia crer em Jesus, agora se vê escandalizado com as palavras de Jesus. Eles olham para Jesus e dizem assim: mas quem pode suportar essas palavras? Jesus disse: olha, eu estou ainda falando das coisas naturais aqui. Imagine se vocês verem o Filho do Homem subindo da onde ele desceu. E a Bíblia diz que os discípulos acharam aquela mensagem de Jesus muito dura. E dali por diante resolveram não andar mais com Jesus. Não andar mais. Digamos que fosse aqueles 70. 58 resolveram ir embora. A maioria resolveram virar as costas para o autor da vida, para o Senhor da verdade, resolveram não andar mais no caminho, resolveram não querer mais andar com Jesus. Irmãos, é uma opção de cada pessoa. Ninguém é obrigado a seguir Jesus, a abraçar a fé. Ninguém é obrigado a estar na igreja. Mas quem abraça a fé e acredita em Jesus, esse permanece. Porque hoje nós estamos percebendo que há essa enxurrada de informação na mídia, na internet, e o inimigo trabalhando de uma forma pesada contra Deus, contra Cristo, contra a igreja, dizendo que não vale mais a pena nós estarmos nos reunindo como crente, como cristão, como igreja. Alguns até dizendo que a igreja é uma instituição falida, que a igreja não vai subsistir as lutas, as provas, as tentações, enquanto que a igreja durante muitos e muitos anos supera todas as lutas, todas as crises, todas as perseguições, todos os massacres, e a igreja permanece porque a igreja é de Jesus. Existe líderes falidos, existe instituição falida, pessoas falidas, mas não existe igreja de Jesus falida. Paulo diz aos romanos ainda que o povo de Israel seja como a areia do mar, só o remanescente será salvo. Veja que até no meio dos discípulos de Jesus houve aqueles que disseram: é duro para nós, não queremos mais saber desse homem, não queremos mais andar com Jesus, vamos nos afastar dele. Mas permaneceu o remanescente, o escolhido, aqueles que fariam a diferença durante o primeiro século, levando o Evangelho de Cristo e daria vida à sua igreja até o dia de hoje. Aleluia. Mas Jesus foi abandonado. Imagine nós, meros pecadores, não é, irmão? Imagine nós, irmão Geraldo, meros pecadores. Se Jesus foi abandonado, e Jesus não ficava preocupado em estar só. Depois Jesus chama os discípulos, 12, os 12 principais, e pergunta para ele: e vocês não querem ir também com eles? E aí Pedro se volta para Jesus e diz assim: Senhor,
Aleluia! Para quem iremos nós? Eu acho que é um anseio hoje da humanidade. Vivemos em um momento de crise, de identidade, em que muitas pessoas estão correndo de um lado para o outro, procurando onde pode ter paz, procurando onde pode ter descanso, onde pode ter alívio dos seus fardos, das suas cargas, das suas preocupações, das suas lutas. Pessoas à procura desse alívio espiritual, dessa graça, e aí vai de um lado, vai do outro, vai de uma religião aqui, vai de uma religião ali, vai de uma igreja ali, procura um profeta ali, ou uma profeta por lá, e fica nessa correria, enquanto não precisa ir longe. Ele está aqui. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Para quem nós iremos, se nós já estamos com o Senhor, que é a palavra, que é a vida? A vida eterna está nele. Para quem iremos nós, irmão? Eu não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de Deus, de Jesus. Eu vou para onde? Não adianta correr para outras religiões. Com todo respeito às religiões, mas o que eu vou fazer? Agora eu vou ser testemunho de Jeová, budista, espírita, kardecista, seixonoê. Se só tem um que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e ele tem a palavra da vida eterna, e esse alguém é Jesus. Não é a igreja A, a igreja B, a igreja do rótulo extraordinário, a catedral não sei da onde, a mesquita não sei o que. Não é templo, não é religião, é uma pessoa, é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o príncipe da paz, aquele que era, é e sempre há de ser. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é Jesus de Nazaré. Aleluia! Para quem nós iremos? Eu vou para onde? Aonde eu vou encontrar vida? Aonde eu vou encontrar sossego? Aonde eu vou encontrar paz? Aonde eu vou encontrar, irmãos, alegria para o meu coração? Eu vou procurar ser mais feliz agora, ser mais descolado, na discoteca, no happy hour, né? Na bebedeira, no vício, no álcool, nos happy hour da vida. Em lugar nenhum desse a vida, em lugar nenhum desse a alegria, a satisfação, a paz que o homem precisa, que o mundo precisa, só se encontra em Jesus. É por isso que as pessoas vivem em busca da realidade. Para onde eu irei? Eu vou em busca de mais felicidade, em busca de mais realização, em busca de mais dinheiro, em busca de fama, em busca de ouro, em busca de prata. E as pessoas vão em busca, e alguns conseguem conquistar, conseguem chegar lá, mas depois que chega, depois que conquista, percebe que o vazio continua, a insatisfação continua, a dor da alma continua, porque nada isso preenche o coração do homem. Só Jesus. A alegria que alguém pode estar procurando e está errante por essa vida, procurando alegria e paz, você só vai encontrar em Jesus. Mateus 11:28, Jesus disse: venha a mim, você que está cansado, oprimido, está sobrecarregado, sobrecarga, sobre fardo, está pesando fardo, há uma sobrecarga na sua vida. Jesus disse: venha a mim, porque eu aliviarei você. Só Jesus. Só Jesus tem a paz que nós precisamos. Só Jesus tem a alegria que nós precisamos. Só Jesus tem a satisfação que nós precisamos. De tal forma, irmãos, que os discípulos entenderam. Alguns resolveram ir embora. Alguns resolveram sair errante pela vida. Alguns resolveram
cavar cisternas rotas que não retém as águas, como diz o profeta Jeremias. O profeta Jeremias diz assim: dois males cometeu o meu povo. Deus falando do profeta Jeremias. Primeiro, se afastaram do Senhor, o único Deus verdadeiro. Aí muita gente se afasta, diz que está cansado. Vou procurar agora em outras religiões, vou procurar nas noitadas. Deus disse: o povo está cometendo dois graves erros. Um, se afastou do Deus verdadeiro. O outro, cavando cisternas rotas que não retêm as águas, porque só Deus tem as águas, só Jesus é a fonte da água da vida. E as pessoas vão cavar cisternas rotas que representam uma falsa religião, uma falsa crença, uma falsa esperança, uma falsa perspectiva em deuses ou em pessoas ou até em religiões. Mas Jesus disse para aquela mulher samaritana: se você beber da água que eu lhe der, ele vai nascer dentro de você, vai criar uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Jesus é a água da vida que sustenta o cristão. Pode o mundo se revoltar contra a igreja, contra o Senhor. Pode vir um período de perseguição. Já estamos vivendo um período de apostasia em que nós estamos vendo surgir cada dia mais falsas religiões, falsos profetas, escândalo no meio da igreja, escândalo no meio do povo de Deus, uma perseguição acirrada dos inimigos, mas só que quem é de Cristo permanece de pé e fiel ao Senhor, porque nós temos convicção que Jesus tem a palavra da vida. Para quem iremos nós? Para onde nós iremos? Vamos deixar a fonte da água da vida? Vamos deixar o pão da vida? O caminho? A verdade absoluta? Vamos deixar a vida? Aquele que morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia, e que é o único que nos dá a esperança e a certeza da ressurreição e da vida eterna. Para quem nós iremos? Para onde nós iremos? Se é Jesus, o Filho de Deus, o autor da vida, o Senhor das nações, o Deus soberano, que tem tudo nas mãos. Se Ele que ressuscitou trazendo esperança de ressurreição e vida eterna. Então, irmãos, eu quero concluir dizendo para vocês: não há coisa melhor do que amar Jesus, do que estar em Jesus, do que ter convicção da salvação. Paulo escreve aos Romanos 8, e Paulo diz assim: o que vai me separar do amor de Jesus? Será tribulação? Será angústia? Será aflição? Será pobreza? Será riqueza? Será principados ou potestades? Anjo, altura, profundidade? Ele diz: mas eu estou bem certo de que nada, diga nada, vai me separar do amor de Deus. A gente pode passar perseguição, a gente pode passar tribulação, a gente pode passar luta, a gente pode passar angústia, a gente pode passar momentos de crise financeira, a gente pode passar momentos de abastança, a gente pode estar lá em cima, momentos de glória, a gente pode estar lá embaixo, sendo humilhado, passando por dificuldades, né? Mas a gente tem que ter essa convicção: nada me separa do amor dele. Até porque a nossa pátria não é neste mundo. O nosso prêmio maior não é aqui. O nosso tesouro maior não é aqui, é lá, por Jesus. Amém? Tudo que você precisa para a sua vida aqui e no além está em Jesus.
A Ele seja a honra, a Ele seja a glória e a Ele seja o louvor. Glória a Deus, bem forte para Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, a Ti seja a glória. Obrigado por nos fazer entender que a nossa alegria, a nossa paz, a nossa satisfação não está na bebida, não está na comida, não está em fama e nem em glória, não está em homens e nem em deuses, e nem mesmo em outros personagens, Senhor, nem mesmo na religião ou em rótulo de igreja, nem de catedral, nem de mesquita. Ó Deus, a nossa alegria, a nossa satisfação está em Jesus, está no Senhor. Então que nessa noite o Senhor venha preencher as nossas vidas e os nossos corações, e que nós possamos, Deus, sentir essa satisfação, essa alegria, essa graça, essa glória em nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia. Glória, 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 Senhor. A nossa fé está em Ti, a nossa certeza de salvação, a nossa convicção está em Ti, Jesus. E nada, absolutamente nada, e ninguém vai nos separar do Teu amor, vai nos tirar do Teu caminho, da nossa convicção de fé e de crença em Ti. Nada vai tirar os teus olhos da cruz, que é o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Eu preciso de Ti. Oh, como precisamos de Ti, Deus. Sem Ti não somos nada. Sou pequeno demais, me dá a Tua paz, largo tudo pra Te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim.